Senhor presidente, colegas deputados, TV Câmara, telespectadores, ouvintes, nós estamos hoje, como foi falado aqui por vários colegas, no dia 17 de abril. Essa mesma data, 2 anos atrás, tivemos aquele triste e fatídica sessão que frustrou de verdade 50 e poucos milhões de brasileiros que foram às urnas e deram um mandato legítimo à presidente Dilma. Legítimo e correto, tanto que hoje, depois desses 2 anos, com a cassação, com esse grande golpe que foi dado ao seu mandato, à democracia, à nossa Constituição, a gente percebe hoje que as mesmas pessoas que eram a favor, grande parte delas, os famosos batedores de panela, estão aí, envergonhados, frustrados, porque sabem que, além de terem sido enganados, ludibriados, eles realmente não tiveram uma solução concreta para tudo que foi dito naquele momento. A crise do Brasil, os milhões de desempregados, o problema da nossa economia, tudo aquilo ali passava-se para o povo brasileiro de que aquele homem que estava ali na vice-presidência, seu Michel Temer, tinha ali um documento chamado de Ponte para o Futuro que poderia ajudar a construir soluções concretas para o país. E aí passou-se o impeachment, nós ali denunciamos, aqui nessa tribuna, naquela sessão, que nunca vamos esquecer, aquele dia onde o Brasil estava dividido, a esplanada do Ministério de um lado, ali os famosos coxinhas, do outro lado os famosos mortadelas, e ali a gente achando que era apenas uma torcida do contra e do a favor. Naquele dia, para cá, se confirmou, tanto que muitos que estavam naquela sessão, como o seu Eduardo Cunha, outros que estavam no entorno, como o seu Henrique Alves, Gedel e vários outros, estão aí, cumprindo pena lá na Papuda, e outros estão desesperados com medo do presidente Temer receber a terceira denúncia e ser afastado, porque sabe que se ele for afastado, consequentemente, muitos desses que estão respondendo o processo na Lava Jato também serão, e aí eles vão lá fazer parte desse setor, desse alojamento que tem já separado para os réus da Lava Jato. Então, é importante a gente deixar registrado que esse momento, esse dia, é um dia que nós não iremos esquecer. O PMDB também não esqueceu. Neste exato momento, o presidente Temer está jantando com a bancada do PMDB. Não sabemos se ele está brindando pela blindagem que eles fizeram, ou se eles estão ali lamentando e dizer que fizeram o movimento errado, tanto para a política deles quanto a do Brasil. Porque é óbvio que agora nas urnas o povo brasileiro não vai permitir que eles continuem fortalecidos como vinham sendo nos seus estados. Nós, de lá para cá, tivemos várias matérias aqui difíceis. E quantas vezes eu subi aqui nessa tribuna, como líder do PDT naquela época, para dizer, deputado Tenente Gonzaga, que nós tínhamos um grande remédio na democracia para governos que, porventura, venham estar ruim, que era o voto. O voto era o remédio para o governo ruim. E se naquele momento o governo da presidente Dilma havia uma frustração de quem votou, de quem deixou de votar, que tinha um grande remédio, que era agora as urnas, que a gente tinha que respeitar, porque era uma conquista importante à nossa democracia e que nós não podemos abrir mão dela. Tanto que eu tenho aqui nos anais da casa registrado análises que a gente fez daquela época, dizendo, olha, ela ganhou a eleição e não soube ganhar, porque ela tinha que ter dialogado, tinha que ter aberto uma mesa de diálogo com as outras forças, porque o Brasil saiu rachado, dividido no meio. E quem perdeu, o seu Aécio, liderado pelo grupo do Aécio, não soube perder. E aí pareceu, em vez de estar ali sendo um protagonista num debate de oposição, discutindo o Brasil, discutindo soluções, se armou de manhã, de tarde, de noite, se aliando aqui com o Eduardo Cunha para poder tentar derrubar a presidente Dilma. Então tudo isso aconteceu. Nesse jogo foi o jogo do perde-perde, todos ali perderam, e o Brasil principalmente. Hoje o trabalhador, além de frustrado, ele está sozinho sendo convidado a pagar a conta. Banqueiro está sorrindo à toa. Os grandes empresários com grandes lucros. Lucros esses que só fazem ser acumulados de ano a ano.
E enquanto isso, essa grande corrupção, que a grande mídia tinha que ajudar a combater, que é a desigualdade no Brasil, essa não está sendo combatida. São forças isoladas no Brasil que combatem essa corrupção. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Lá no meu estado do Maranhão, nós temos o governador Flávio Dino, que tem ajudado a combater a corrupção, diminuindo as desigualdades no nosso estado. Lá nós temos programas chamados Escola Digna, por exemplo, que substitui escolas de palha com paredes de barro por escolas dignas reais para povoados, para municípios pobres, onde crianças que não eram vistas, eram invisíveis perante o olho da sociedade, agora estão sendo vistas. Nós temos hoje programas e projetos importantes lá que chegam de verdade para quem está precisando. E aqui no Brasil está faltando isso. É preciso se encarar de verdade as políticas públicas, não para aquele famoso rateio aqui de emendas parlamentares e de benefícios a meia dúzia. Nós estamos falando aqui da divisão justa da grande riqueza desse Brasil, a grande classe trabalhadora e a massa desse país que precisa de verdade de investimentos públicos. A nossa universidade, ela não pode fechar as portas. Nós temos campos aí concretos que estão aí sucateados, alunos que estão começando a ficar desesperados. Lá mesmo ontem na cidade de Codó, eu estive no aniversário de 122 anos da cidade, os alunos do campus de Codó estão preocupados, porque corre o risco de fechar aquela unidade na cidade de Codó, fechando as portas da esperança para muitos jovens que não têm condição de estudar na sua capital ou lá na vizinha capital Piauí, Teresina. Nós não podemos morrer e muito menos deixar que nos matem, simplesmente calados achando que está tudo normal. Não está. Esses 2 anos são 2 anos não só para refletir, para relembrar o que aconteceu, mas para dizer que estamos firmes, que nós estamos aqui de forma triunfante defendendo a nossa Constituição Federal, defendendo o que a gente sempre acreditou. E aí muitos dizem, deputado Everton, você está defendendo uma pessoa? Não, nós estamos defendendo um projeto de Brasil, nós estamos defendendo uma Constituição. O próprio PDT tem um debate claro para esse país que vai trazer agora para as urnas, assim como os partidos de oposição, cada um tem o seu pré-candidato. O nosso, que é o Ciro Gomes, irá, de forma muito aberta, franca, levar soluções e levar projeto para esse país, assim como os outros partidos têm legitimidade para o fazer. Portanto, senhor presidente, nós temos que estar neste momento unidos em favor do Brasil. E estar unido a favor do Brasil é a gente respeitar a democracia e não esquecer o que esses grandes líderes já fizeram pelo Brasil. O presidente da Câmara, senhor presidente, ele criou, hoje, JHC, o presidente Rodrigo Maia criou a nossa comissão para a Câmara dos Deputados fazer a visita ao presidente Lula, lá nas dependências da Polícia Federal em Curitiba. Um requerimento assinado pelos partidos de oposição, proposto por nós, e ele foi deferido, esse documento, a comissão está criada. Nos próximos dias nós estaremos anunciando o dia e o horário que os representantes da Câmara dos Deputados estarão lá, fazendo a visita ao presidente Lula, levando a ele não só a nossa solidariedade, mas também fazendo a visitação in loco, para verificar as condições em que ele hoje está preso dentro daquela superintendência da Polícia Federal em Curitiba. E a todos os algozes do Lula, não se preocupem, porque os milhões de Lula no Brasil estão preparados para o debate. Os milhões que hoje têm a ideia dele nessa luta que nós estamos travando no Brasil afora, estão preparados para o bom combate. E esse combate será feito na urna, de forma democrática, no processo que nós sempre respeitamos e que defendemos há 2 anos atrás aqui, ao erguer a Constituição e dizer que nós defendemos ela, que nós sabemos o que os nossos constituintes fizeram para ajudar a chegar até hoje, e nós não podemos deixar isso voltar atrás, jamais deixar general das Forças Armadas se intervir, jamais deixar instituições ou corporações se intervir, aonde só um meio pode ser resolvido e só um caminho pode ser feito a verdadeira intervenção, que são os políticos, o povo e de forma legítima na nossa democracia. Muito obrigado, presidente.